Olá, turma. Eu sou a professora Luciane Siqueira, de ensino religioso, e eu e a Tamires hoje vamos trazer uma aula para vocês, uma reflexão, na verdade, sobre um dos conteúdos que nós vamos trabalhar esse ano, e tanto eu como ela vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Só que antes, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Imaginem que vocês foram ao supermercado, fizeram uma determinada compra de um produto que estava um valor acima do que ele normalmente está. Vocês pagaram esse produto e aí, quando voltou o troco para vocês, porque vocês deram um valor a mais, o troco veio errado, né? Ele veio com um valor a mais do que ele deveria ser, O que vocês fazem? Vocês ficam com esse troco, com esse dinheiro que veio a mais, afinal, esse produto está num valor que ontem ele estava mais baixo, ou vocês devolvem o valor para o caixa. Se vocês precisam desse valor para comprar algo que vocês estão necessitando naquele momento, vocês ficam com o valor que sobrou? Ou se vocês souberem que a caixa ali, depois do horário do expediente dela, vai ter que acabar pagando esse valor que ela deu errado para vocês. O que vocês fazem? Vocês ficam com o valor ou vocês devolvem o dinheiro para o caixa? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética. E foi um assunto muito complicado para mim desenvolver, né, o conceito em si, porque para mim ética é uma coisa muito ampla, né? O que pode ser ético para mim, pode não ser para determinada pessoa, mas eu tentei definir de alguma forma o que é ética de uma maneira mais geral, vamos dizer assim, da seguinte forma. A ética, ela vai ser algo que nós vamos entrar em um acordo, certo? Nós como um grupo grande de pessoas. Então a gente vai definir que determinada ação, ela é certa ou errada. Isso vai ser de acordo com o respeito que eu tenho, né, pelo próximo, né? Então eu não posso fazer algo, por exemplo, que vai prejudicar um próximo, como no caso de eu ficar com dinheiro. Eu preciso daquele dinheiro que sobrou, mas é errado eu ficar com ele porque o troco está errado. E mais errado ainda porque a pessoa que está no caixa vai ter que pagar esse valor depois a mais. Mas e o dono do supermercado? Né? E se não for descontado do valor do caixa, não for descontado do caixa dela, ela não tenha que pagar esse valor a mais? E o dono do supermercado, que já é milionário, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Isso é muito complicado, né? Mas, se eu definir, se aquele grupo de pessoas, né, na sociedade que eu vivo, definiu que eu pegar o dinheiro do outro, ou qualquer coisa do outro, é errado, então, isso que eu estou fazendo é antiético. Então, eu dei uma pesquisada sobre o que é a ética, né? E aí eu encontrei esse conceito aqui, que a ética está ligada à ação das pessoas e é aquilo que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, definindo o que é certo e o errado. Então, eu acredito que eu quase entendi o que é ética, né? A dificuldade minha mesmo é conseguir definir como se fosse algo único. Até porque, depois de assistir vários vídeos, deu para entender que a ética tenta ser algo universal, né? Que converse com todo mundo, que seja um acordo comum entre todos. Isso é muito difícil. Depois, eu fiquei pensando, qual a função da ética? Acredito que a ética, ela é fundamental até para que nós tenhamos um controle social, vamos dizer assim, mas não um controle no sentido de que eu estou sendo controlado, mas um sentido de respeito mesmo, tá? É de eu conseguir respeitar, né, o espaço do outro, por exemplo, isso é ético. É, o respeitar a vida do próximo, né? Isso é ético também. Então, acredito que a função da ética é manter, né, um certo bem-estar, vamos dizer assim, para uma sociedade em geral. E aí eu fiquei pensando o que é ser ético, uma vez que a ética é algo muito amplo, né? E eu fiquei pensando
nessa questão aí de eu ficar com o troco, por exemplo, eu não ficar com ele, para mim, é ser ético, tá? Para mim é ser ético. Independente de eu estar precisando daquele dinheiro ou não, né? Ou eu saber que que esse valor vai ser descontado do caixa lá que está me atendendo, ou não. É eu devolver esse valor para a pessoa. Mesmo que eu saiba que não vai dar em nada e que não vai fazer falta nenhuma para o dono do supermercado, que é uma big rede, vamos dizer assim. Mas para minha concepção, e para não só para mim, mas para a sociedade como um todo, isso é antiético. E acho que é muito difícil nós sermos totalmente, vamos dizer, éticos conforme aqueles padrões que foram definidos já pela humanidade, né? Sempre vai haver uma coisa ou outra que vai tirar você mais ou menos daquele trilho ali. Se eu pegar, por exemplo, aquele dinheiro, eu não vou estar sendo ético. E aí chegou outra questão também que para mim confundiu bastante, é a questão da ética e da moral. Né? A ética, eu entendi pelo menos que a ética vai ser a ação, né, de todos, né, o que nós definimos como ético como um todo, enquanto que a moral vai ser algo mais delimitado a um determinado grupo que pega aquela ética e faz conforme dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade, daquela crença, daquele costume, seja praticado de alguma forma. Então, a ética seria o ideal, vamos dizer assim, e a moral seria a prática daquele ideal conforme, né, a minha comunidade, por exemplo. E aí, então, eu fiquei pensando, será que existem pessoas que não têm ética? Sendo que, de alguma forma, sempre vocês vão ter algo que vocês seguem, ou que vocês acham certo, ou que vocês acham errado. Eu espero ter esclarecido um pouco, ou pelo menos confundindo um pouco mais vocês sobre esse assunto, que faça vocês refletirem se vocês devolveriam o dinheiro ou não. Um abraço a todos e agora fico com a professora Tamires. Olá, alunos! Aqui é a professora Tamires e agora vamos continuar o assunto iniciado pela professora Luciane, falando sobre cultura de paz. Iniciamos a nossa reflexão com a frase de Gandhi: Não há caminho para a paz é o caminho. Gandhi é um personagem importante da história moderna, um símbolo internacional da paz e dos direitos humanos, com o lema Não à violência. O pensamento de Gandhi torna-se no mundo contemporâneo uma fonte de valores e vivências, que pode nos iluminar e despertar o amor ao próximo, como chave principal à cultura de paz. Construir uma cultura de paz envolve preparar crianças, jovens e adultos de uma compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade e solidariedade. Implica em um pensamento individual e coletivo sobre como a violência tem sido parte integrante de qualquer sociedade em seus mais variados contextos. Segundo o projeto Não Violência de 2008, a paz pode e deve ser praticada diariamente, revendo nossos preconceitos, não nos omitindo, buscando sempre diálogo e mantendo a calma. A ideia da cultura da paz é que as pessoas possam resolver toda e qualquer situação sem agressividade ou violência, através de um diálogo saudável. Violência e desigualdades e toda discriminação afetam a saúde mental das pessoas. Em 1999, foi aprovada a Declaração e o Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. Em 2020, o chefe da ONU, Antônio Guterres, trouxe em sua fala que o respeito, a empatia e a proteção dos direitos humanos e da dignidade devem ser o guia, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
Podemos notar que há anos a busca pela paz é encontrada diariamente em diversos contextos. A internet, que deveria se tornar nossa aliada nessa busca, muitas vezes faz o papel contrário. Então, é fundamental uma compreensão intercultural por meio da tolerância, solidariedade, justiça social e inclusão. Então, deixo aqui a reflexão para pensarmos em atitudes diárias para construirmos dias melhores para todos nós. Um abraço a todos e se cuidem.